mais uma vez aqui do Saboreando a Física. E se você não sabe nada sobre refração, fica aí que você vai aprender tudo sobre refração. Bom, gente, então vamos lá. Refração luminosa. Antes de mais nada, dá aquela curtida e se inscreve para facilitar a nossa vida aí e o YouTube começar a distribuir os nossos vídeos. Bom, refração luminosa. O que é refração, né? Nota que você tem o fenômeno da reflexão luminosa e da refração luminosa. Reflexão luminosa, você tem a reflexão dos raios de luz. O raio de luz bate numa superfície, no anteparo e volta. Então, qual é a diferença básica? A reflexão, o raio luminoso continua no mesmo meio. A refração não. A refração da luz, a refração luminosa, o raio de luz muda de meio. Na verdade, o raio de luz está se propagando no meio e de repente começa a se propagar em outro meio. Nesse momento ocorre o que a gente chama de refração. Porque a partir do momento que ele passa para outro meio, há uma alteração onde? Na sua velocidade. E consequentemente também vai ter um desvio do raio luminoso que a gente vai ver já já. Então, alguns exemplos aí de refração, né? Então eu coloquei aí fenômeno em que a luz altera a sua velocidade ao mudar de meio. Então é necessário que a velocidade da onda seja alterada para que eu reconheça o fenômeno da refração luminosa, né? Então você tem as imagens clássicas da refração, aquela situação do lápis quebrado, justamente por causa do desvio da luz. A gente tem essa impressão de que o lápis está quebrado, né? Porque na verdade você tem a luz se propagando no ar, bate no lápis, chega ao seu olho, mas a luz está se propagando também no vidro e na água. Então nesse momento os raios de luz eles sofrem mudança de velocidade porque eles sofrem refração. Então você na verdade vai ter atrasos dos raios de luz que estão chegando ao seu olho. E aí você tem essa impressão que o lápis está quebrado. E aí você tem também um outro fenômeno interessante, que é do prisma, onde você tem a dispersão da luz, justamente porque é o fenômeno da refração. Existe um índice de refração para cada cor, numa luz policromática, por exemplo, que é no caso da luz branca. E aí você tem fenômenos também de refração ali nas gotas e etc, né? Então, beleza. Então, o fenômeno da refração é um fenômeno que a luz altera a sua velocidade ao mudar de meio. E como que a gente vai poder caracterizar esse meio? A gente usa justamente um parâmetro interessante, um parâmetro que vai relacionar duas velocidades. A velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que ele está se propagando. Então olha só, o primeiro parâmetro que a gente vai usar é o chamado índice de refração absoluto. Ele está relacionado com o meio. Basicamente ele está relacionado com a densidade do meio. Geralmente, claro que tem outras coisas aí, mas geralmente a gente pode entender que quanto mais denso for o meio, mais refringente ele é. Então, quanto mais denso é o meio, eu tenho esse índice de refração, esse número maior, né? É o que vai mostrar, na verdade, como que o meio recebe esse raio de luz, entende assim? E aí, a partir desse momento, o que acontece? O raio de luz muda de velocidade. Então, o que a gente chama de índice de refração absoluto é simplesmente a gente chama de N. N é igual a C, que é igual a C sobre V, né? E quem são esses caras? E a gente pode entender da seguinte maneira. O C é a velocidade da luz no vácuo, né? Lembra que C é o quê? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. É a velocidade da luz no vácuo ou no ar. E quem é V? V, na verdade, é a velocidade da luz no meio que ele está se propagando. Então, quando a luz está se propagando no vidro, por exemplo, o N que a gente for calcular vai ser o N do vidro, onde eu vou ter a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é C, sobre o V, a velocidade no vidro. Então, esse V aqui é a velocidade da luz no meio. E observa uma coisa interessante também. Observa que esse N, esse índice de refração, é um número que não tem dimensão, ou seja, ele não tem unidade de medida, ele é adimensional. N é adimensional. Ou seja, não tem unidade de medida, justamente porque ele é uma razão entre mesmas grandezas. Então você tem que C sobre V são velocidades, consequentemente a própria unidade corta. Então N não tem unidade.
E é interessante que você pode entender o n como uma medida de redução ou não de velocidade. Porque observa uma coisa, você pode interpretar, por exemplo, ó, o v. Se eu jogar o v para cá multiplicando o n dividindo, eu teria a seguinte expressão: v é igual a c sobre n, não é isso? Só para a gente entender o que seria essa medida do índice de refração. No caso, o índice de refração absoluto. Nota que a velocidade da luz no meio é sempre menor que a velocidade da luz no vácuo, né? Porque você vê, ó, que V sempre vai ser calculado como a velocidade da luz no meio, no vácuo, que é C, dividido por N. Então essa conta sempre vai ser um número menor que C. Justamente porque a maior velocidade é a da luz. Então a luz, ela tem máxima velocidade, ou seja, 3 vezes 10 a oitava, ou 3 vezes metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, aonde? No ar e no vácuo, que a gente aproxima. Né? Justamente porque não existe meio em que a luz se propague com uma velocidade maior que essa daqui. Então, justamente por isso, o menor índice de refração que a gente pode ter, absoluto, é 1. Né? Então, justamente, o N do vácuo é aproximadamente igual ao índice de refração do ar, que é igual a 1. Então é importante que vocês tenham na cabeça que não existe meio em que o índice de refração seja menor que 1. Os índices de refração que nós vamos encontrar na natureza, até agora, claro, é sempre maior ou igual a 1. Não existe índice de refração menor que 1. Porque se existir um índice de refração menor que 1, vai acontecer que a luz, naquele meio, vai ter uma velocidade maior que 3 vezes 10 a oitava. Isso não pode. Tá? A máxima velocidade é a da luz. Então, beleza. Então você tem aí que o N é a razão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Uma outra grandeza importante que a gente pode observar é o índice de refração relativo. Na verdade, é relativo de um meio em relação ao outro. Então é uma razão também. Então, por exemplo, se eu quero o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2, eu vou escrever assim, ó, N12. Então, o que é índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2? Vai ser N1 sobre N2. E se for o índice de refração relativo entre o meio 2 e meio 1, N21, N2 sobre N1. Então é importante a gente verificar que o índice de refração relativo não é necessariamente eu relacionar N1 e N2. Eu posso também calcular, ou seja, ter esse conhecimento pelas velocidades. Porque, por exemplo, ó, se eu pegar aqui índice de refração relativo entre o meio 1 e o meio 2, vai ser N1, né, como a gente já viu, sobre N2. Agora observa, quem é N1? N1 é o índice de refração absoluto do meio 1. N2 é o índice de refração absoluto do meio 2. Então, se eu fizer essa substituição, ó, ou seja, quem é N1 é C sobre V1. Quem é N2 é C sobre V2. Então, observa, o que eu tenho aqui é uma divisão de fração. Ou seja, como que eu faço a divisão de fração? Mantenho a primeira fração vezes o inverso da segunda, V2 sobre C. E aí, ó, posso cortar C com C, consequentemente, o índice de refração relativo entre o meio 1 e o meio 2 é simplesmente V2 sobre V1. Então, nota que houve uma troca aqui, né? Se eu fosse usar o índice de refração absoluto, seria N1 sobre N2. Mas a partir do momento que se usa a velocidade, você sempre troca V2 sobre V1. E, consequentemente, eu posso, como consequência, observar que o outro vai dar a mesma situação. Né? Se eu tenho índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, o que acontece? Vai ser V1 sobre V2. Então, tá aí os índices de refração relativos entre os meios. Né? E agora é interessante a gente poder visualizar a refração. Olha aí, se está gostando, deixa um like e se inscreve no canal. Valeu! Então, geometricamente, como que a gente vai visualizar? Existem dois meios. Vamos botar aqui, ó, meio 1 e aqui meio 2. Existe uma separação
né, imaginária aqui, imagina uma superfície, né, imaginária, que divide esses dois meios. Por exemplo, poderia ser o ar e água, ou vidro e óleo, ou seja, meios diferentes e, consequentemente, com índices de refração diferentes. Então, o meio 1 teria o índice de refração que eu chamaria de N1, absoluto, né? E o meio 2 teria o índice de refração absoluto que eu chamaria de N2. E como que a gente vai visualizar sempre numa reflexão e numa refração? A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a reta normal. A reta normal é uma reta perpendicular à superfície. Então, na verdade, ó, eu vou desenhar uma reta aqui, que seria a reta normal. E, consequentemente, os raios incidente e refratado, eles vão estar relacionados com essa reta normal, que vai ser a nossa referência para os ângulos. Então, o raio de luz ele se propagaria aqui, ó, se não tivesse essa divisão de meios, ele se propagaria em linha reta. Seria uma coisa desse tipo. Ó, o raio de luz, ó, faria isso, não é? Só que o que acontece? Quando ele passa para o outro meio, esse raio que passa para o outro meio, ele sofre um desvio. Então, na verdade, não é isso que ocorre. Quando ele chega aqui, na verdade, seria esse o percurso, né, natural, porque um raio de luz se propaga em linha reta. Só que, como ele passa para o outro meio, ocorre uma refração. E o raio, além de mudar de velocidade, sofre um desvio na sua propagação. Então, o que vai ocorrer é justamente a partir desse ponto daqui, ocorre um desvio, né, em relação a essa direção de propagação. Aqui, gente, eu desenhei eu botei ele mais próximo da normal por uma questão de conveniência, só para mostrar para vocês que há um desvio. Porque ele poderia desviar também para cá, ó, né, nessa outra linha aqui. Que depois a gente vai ver quais são as condições para isso ocorrer. Mas vamos ver simplesmente nesse desenho aqui, e para a gente identificar grandezas importantes que a gente precisa conhecer. Então, a partir do momento que o raio incidente, e este daqui é chamado de raio refratado. Identificando esses dois raios, eu posso identificar ângulos, que são chamados de ângulos de incidência e ângulos de refração. Então, gente, que fique bem claro, da mesma forma que na reflexão nós usamos a reta normal para identificar os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão, aqui na refração é a mesma coisa. A reta normal está aí para isso, para eu identificar esses ângulos. Então, quem é o ângulo de incidência? Vai ser o ângulo sempre entre o raio incidente e a reta normal. Então, esse ângulo daqui eu vou chamar de ângulo de incidência, eu vou chamar de I chapéu, só para dizer que é um ângulo. Poderia ser θ1, tá? Tem gente que chama de θ1, θ é ângulo. Eu vou chamar de I chapéu, que é tanto faz, tá? Ah, e esse ângulo aqui, outro? E esse outro ângulo aqui, professor? Também é um ângulo. Tudo bem, mas não é o ângulo de incidência, tá? O ângulo de incidência é o ângulo entre a raio incidente e a reta normal. Beleza, aí o raio refratou, passou para o segundo meio. Quem é o ângulo de refração? É o ângulo entre o raio refratado e a reta normal. Então, este ângulo daqui, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal, é chamado de ângulo de refração. Então, ó, vou chamar de um Rzinho assim, ó, chapéu. Se você quiser, pode usar θ2, tanto faz, que é o ângulo do ângulo de refração no meio 2. Eu uso I e R. Então, o I chapéu ou θ1, dependendo da bibliografia que você vai tratar, é chamado de, e o R chapéu ou θ2 é chamado de ângulo de refração, tá? Então, é importante essas definições, senhores. Então, raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência, ângulo de refração. Beleza? Ok. Vamos agora entender alguns casos em relação a esse desvio do raio de luz. Porque vão ter situações que esse desvio vai ser mais próximo daqui da reta normal. Outras situações ele vai desviar
e vai ficar mais distante da reta normal, né? Então, quais são esses casos? Então, o estudo dos casos, importante também, uma coisa que a gente sempre fala, né? Quanto maior o índice de refração, nós dizemos que o meio é mais refringente, é o vocabulário que a gente usa. Quanto menor o índice de refração, dizemos que o meio é menos refringente, né? Então, você, em relação às refringências dos dois meios, os raios de luz refratados terão comportamentos diferentes. Isso é que é importante a gente identificar. Então vamos ver aqui. Primeiro caso, né? Vamos analisar esse primeiro caso aqui. Peguei um raio de luz qualquer, tá? E aqui você tem o meio 1, vou chamar de meio 1, e o meio 2. E vou dizer que o meio 1 tem um índice de refração N1 e o meio 2 tem um índice de refração N2. Tá? E esse caso que eu vou tratar, eu vou considerar que o N1 seja maior que o N2. Ou seja, o que eu estou considerando? Que o meio 1 é mais refringente que o meio 2. Tá? Importante isso. O meio 1, se ele tem maior índice de refração do que o meio 2, ele é mais refringente que o meio 1. Então, o que eu observo experimentalmente isso, gente? Toda vez que um raio passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o que eu observo? Eu observo que o raio refratado se afasta mais da reta normal. Então, nota. Quando o raio de luz passa do meio mais refringente, N maior, para o meio menos refringente, N menor, o que acontece? O raio refratado se afasta mais da reta normal. Então, vou observar o seguinte. O raio vai se afastar mais da reta normal. O que isso vai identificar? Isso vai identificar que o ângulo de refração sempre vai ser maior que o ângulo de incidência. Né? Porque você vai ter aqui, ó, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, ele sempre vai ser maior. Então, nessa situação, R vai ser sempre maior que I. Então, toda vez que o raio passa do meio mais refringente para o menos refringente, o raio refratado se afasta mais da reta normal, fazendo com que o ângulo de refração seja sempre maior que o ângulo de incidência. Segundo caso, vou considerar a mesma coisa, ó. Aqui é o meio 1 com seu respectivo índice de refração e o meio 2 com seu respectivo índice de refração. Só que agora eu vou considerar que o meio 1 seja menor que o meio 2, o índice de refração. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, o meio 1 é mais refringente que o meio 2. Poderia ser a luz se propagando da água para o ar, né? Porque como a gente viu lá, né, o índice de refração do ar é igual ao do vácuo, que é o menor que tem, é 1. Qualquer outro meio, de repente eu vou colocar um insert aí com uma tabela, qualquer outro meio tem índice de refração maior que 1. Tá? Só o ar e o vácuo que tem índice de refração 1. Então, ó, esse exemplo poderia ser, né? Ó, botar com exemplo aqui, ó. Poderia ser água para o ar, por exemplo. Já o segundo caso, ele passa do meio menos refringente para o mais refringente. Então poderia ser ar para o óleo, por exemplo. Ou para a água também, não tem problema. Né? É do meio menos refringente para mais refringente. Então o que eu observo nessa situação? Eu observo que o raio refratado nesses casos sempre vai se aproximar mais da reta normal. Que foi justamente aquele meu desenho inicial, né? Que eu escolhi essa situação para mostrar geometricamente, para a gente visualizar geometricamente. Mas aquele caso que eu desenhei lá é justamente esse. Um caso que o raio incidente ele se propaga do meio menos refringente para o mais refringente.
Então, quando ele passa do meio menos refringente para o mais refringente, o que acontece? O ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Então ele vai se aproximar, o raio refratado vai se aproximar cada vez mais da reta normal. Então você tem aqui o ângulo de incidência I, você tem aqui o ângulo de refração R. Então, esse caso, o I é sempre maior que R. Então, ó, recapitulando, se o raio de luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, o raio de luz refratado se afasta cada vez mais da reta normal, fazendo com que o ângulo de refração seja sempre maior que o ângulo de incidência. Se o raio de luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, o que acontece? O raio refratado se aproxima cada vez mais da normal, fazendo com que o ângulo de refração seja sempre menor que o ângulo de incidência, que é esse caso aqui. E o último caso, gente, a gente não considera uma refração, porque esse caso daqui que eu estou considerando, que eu vou considerar agora, é um caso em que os índices de refração absoluto dos meios são os mesmos. Então, N1, N2, mesmo as substâncias sendo diferentes, mesmo os meios sendo diferentes, só que os índices de refração são iguais. Então é o caso que N1 é igual a N2. Um exemplo seria a glicerina e o vidro. O índice de refração da glicerina é praticamente igual ao índice de refração do vidro. E aí o que acontece? A luz não muda de velocidade quando ela passa, por exemplo, do vidro para a glicerina. Ou vice-versa, da glicerina para o vidro. Então não ocorre mudança de velocidade. E, consequentemente, não ocorre desvio da luz também. É o caso em que o raio de luz, por exemplo, ele vai se propagar direto aqui. Ó. Ele não vai sofrer desvio nenhum. Ele vai se propagar direto. Ou seja, o ângulo de incidência é igual, né, ao ângulo de refração. São ângulos opostos pelo vértice. I é igual a R. Então, nesse caso aqui, que é chamado de continuidade óptica, não é considerado refração e você não tem mudança na velocidade do raio, você tem nenhum desvio do raio de luz. Então, o importante são esses dois primeiros casos aqui, que é o que a gente visualiza como refração. E agora, para finalizar essa parte, as leis da refração. Então, primeira lei, o raio de luz incidente, o raio refratado e a reta normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. E isso, de certa forma, a gente já estava fazendo, mesmo sem saber que essa é a primeira lei da refração. Né? Porque o que ele está dizendo? O raio de luz incidente, o refratado e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Então vamos desenhar aqui um plano. Desenhar um plano só para a gente entender isso. Ó. Imagina aqui um plano. Né? Que, claro que a gente já está no plano do quadro, tá? Mas estou enfatizando aqui que é um plano. Né? E o que ele está dizendo? O raio de luz incidente, o raio refratado e a reta normal pertencem a esse plano aqui. Então, ó, vamos botar aqui a divisão entre os meios, N1 e N2, né? Meio 1 e meio 2. O que eu sei? Que existe a reta normal, né? Que é o N. Nota, ela pertence a esse plano. Depois o que eu tenho? O raio incidente, está aqui. O raio incidente. E depois, o raio refratado. Vamos colocar esse caso aqui. Então, nota. Você tem a reta normal, o raio incidente e o raio refratado, todos pertencentes a esse plano. Isso daí, na verdade, a gente já estava fazendo, mas é conhecido como primeira lei da refração. E a segunda lei da refração, na verdade, é conhecida como lei de Snell-Descartes. E muita gente aí, eu vejo em muita bibliografia, o pessoal tirou o Descartes da história, né? Mas aí só chama de lei de Snell. Não, é lei de Snell-Descartes. Né? Só que é uma lei matemática, é uma lei que vai relacionar os ângulos, os índices de refração com os senos dos ângulos de incidência e de refração. Então a lei de Snell-Descartes, no fundo, é uma lei matemática. Ele diz simplesmente que o índice de refração do meio 1
vezes o seno do ângulo de incidência sempre vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Basicamente, essa é conhecida como lei de Snell-Descartes. E essa lei de Snell-Descartes, gente, eu posso, na verdade, também relacionar usando as velocidades da luz nos meios considerados. Então, por exemplo, vamos trabalhar essa equação aqui só para vocês verem. Ó, eu vou pegar o seno de R, que está multiplicando, vou passar ele aqui dividindo, e o N1, que está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo. Então, eu vou escrever assim, ó, seno de I sobre seno de R, né? Igual, o N1 vai passar dividindo, então vai ficar N2 sobre N1, beleza. Também uma maneira de você escrever a lei de Snell-Descartes, também dessa forma. Agora, observa, quem é N1 e quem é N2? N2 vai ser o quê? C sobre V2, né? É o índice de refração absoluto do meio 2. Então vai ficar, ó, seno de I sobre seno de R é igual. Quem é N2? É C sobre V2. Dividido. Quem é N1? É C sobre V1. Observa que eu posso fazer uma divisão de fração, né? É uma divisão de fração. Primeira fração, C sobre V2, vezes o inverso da segunda, que é V1 sobre C. Posso cortar C com C, então implica que uma forma também de escrever a lei de Snell-Descartes em função das velocidades é dessa maneira. Vou até escrever aqui com outra cor. Então, seno de I sobre seno de R também pode ser escrito como V1 sobre V2. Também é uma forma de você escrever a lei de Snell-Descartes, tá? Então tá aí, não esquece de dar uma curtida e se inscrever no canal. Valeu!